Caros alunos, vamos proceder, então, à correção da nossa primeira avaliação. Questão número 1. Na aquisição, modificação, defesa e extinção de direitos, podemos afirmar, exceto. Então, nós temos aí 5 opções. E pela doutrina, nós vamos verificar que as letras A, B, D e E estão corretas. A lógica da questão é inversa. Marcar a errada, exceto. Então, a letra C, na defesa de um direito, em hipótese alguma, a lei autoriza o exercício da autotutela. Essa questão está errada. Por quê? Porque, em raríssimos casos, a lei civil permite o exercício da autotutela, como o desforço imediato, previsto no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, para a defesa da posse de sua propriedade. Então, a opção correta é a letra C. Questão 2. Questão 2, nós temos um texto que fala de dois julgamentos do Tribunal de São Paulo, onde uma Câmara decidiu de uma forma, outra Câmara decidiu de outra forma. E nós temos 5 opções. A opção A diz que a solução adotada pelo Código Civil de 2002 se vincula à diretriz fundamental da socialidade. Nós sabemos que esse texto não se refere ao princípio da socialidade. A letra B, a abolição da distinção entre prescrição e decadência. Não, não se trata de abolição da distinção. A diretriz fundamental da eticidade, evitando soluções juridicamente conflitantes. Também não é verdade. Não trata do princípio da eticidade. Ao princípio da boa-fé objetiva, que garante a obtenção do julgamento esperado pelo jurisdicionado. Também não se trata do princípio da boa-fé objetiva. Letra E, a diretriz fundamental da operabilidade, evitando dificuldades interpretativas. Sim, o gênio Miguel Reale, ele, utilizando o princípio da operabilidade, ele colocou todos os prazos de prescrição nos artigos 205 e 206 do Código Civil. Ele resolveu, por um princípio pragmático, por um princípio prático. Nós sabemos que a operabilidade dispõe que o direito nasceu para ser executado, que nasceu para ser efetivado. Então, a opção correta é a letra E. Questão número 3. No tocante às pessoas naturais, podemos afirmar: marque a correta. Então, nós temos aí questões que afirmam se a pessoa tem ou não personalidade, capacidade de fato e capacidade de direito. Então, analisando a questão, o artigo 2º dispõe que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então, nós vamos concluir que todas as pessoas possuem personalidade. O artigo 1º dispõe que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, isso quer dizer que todas as pessoas possuem capacidade de direito. A capacidade de fato, ela depende de 2 aspectos, ou de 2 implementos, que a lei considera essencial, que são a idade
e saúde. Idade no sentido de um patamar que a lei entende como mínimo para a pessoa entender o, os atos da vida civil. E a saúde no sentido mental. Se ela entende ou não os atos que ela está praticando. Então, nós vamos concluir que nem todas as pessoas possuem capacidade de fato. Com essas conclusões, nós podemos eliminar as alternativas A, C, D e E. Então, dessa forma, a opção correta é a letra B. Todas as pessoas possuem personalidade e capacidade de direito. Questão número 4. Em 9 de janeiro de 2019, à noite, um forte deslizamento de terra causou grande destruição em região residencial de Salvador. Mariana, seu marido Carlos e duas filhas, Carla e Paula, estavam em sua casa, a qual foi atingida pelo referido deslizamento e destruída por completo. Após 2 meses de buscas, os trabalhos foram encerrados e os corpos não foram encontrados. Desconfia-se que os corpos da família foram levados pela enxurrada para o rio, que passava logo abaixo da construção, destruída, e não foi possível localizá-los. Diante dessa situação, é correto afirmar que. Então, nós temos aí 5 opções. O artigo 7º dispõe que pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. E o inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em risco de morte. Está escrito perigo de vida, mas seria um perigo de morte. Parágrafo único. A declaração de morte presumida somente poderá ser requerida após esgotadas as buscas e averiguações. Então, analisando esses dispositivos legais, nós vamos eliminar as alternativas A, B, C e E. Então, a resposta correta é a letra D. Poderá ser declarada a morte presumida por sentença pela extrema probabilidade de morte de todos os membros da família após findas as buscas e averiguações. Questão número 5. Letícia celebrou um negócio jurídico com Bruna, contendo uma disposição ligada ao evento sorte. No outro dia, celebrou outro negócio jurídico com Gabriela, contendo uma disposição ligada ao evento morte. Nos negócios celebrados com Gabriela e com Bruna, respectivamente, as disposições acidentais tratam-se de o negócio jurídico com Bruna contém uma disposição ligada ao evento sorte, que é um evento futuro e incerto, tratando-se de uma condição. O negócio jurídico com Gabriela contém uma disposição ligada ao evento morte, evento futuro e certo, tratando de um termo. Então, nós vamos eliminar as alternativas B, C e E, porque não se trata do elemento acidental em cargo. Então, nós vamos ficar entre a letra A e entre a letra D, termo e condição ou condição e termo. No enunciado, diz e nos negócios celebrados com Gabriela e Bruna, respectivamente. O que significa na devida ordem. Então, a opção correta é a letra A. Questão número 6, uma questão relativa à classificação dos bens. Nós temos aí como alternativa 1, os bens considerados em si mesmos.
Alternativa 2, os bens reciprocamente considerados. E alternativa 3, os bens públicos. E nós temos vários bens para fazer a classificação. Então, a primeira opção, os bens fungíveis, pertence à classificação dos bens considerados em si mesmos. Pertenças, pertence à classificação número 2, bens reciprocamente considerados. Benfeitorias, classificação número 2, bens reciprocamente considerados. Os bens dominicais, classificação 3, bens públicos. E os bens coletivos, a classificação 1, bens considerados em si mesmo. Então, a ordem 1, 2, 2, 3 e 1. A alternativa correta é a letra C. Questão número 7. Questão número 7 é uma questão referente ao domicílio. Então, o enunciado fala de todos os possíveis domicílios da família. Os pais, com um filho menor de idade, eles sofrem um acidente e eles entram em coma. Então, nós temos aí várias opções para analisar o domicílio dessas pessoas. E nós sabemos que as duas pessoas em coma, elas estão numa questão de incapacidade temporária, que o coma é reversível. Então, nós vamos fazer a leitura dos artigos 71, 72 e parágrafo único do Código Civil. Fazendo a leitura desses dispositivos, nós vamos eliminar as questões A, C, D e E. E o artigo 76 deixa muito claro no seu parágrafo único que o domicílio do incapaz é o do seu representante ou assistente. Então, assim, a opção correta é a letra B. Após a nomeação dos avós como tutores do filho de Carlos, o domicílio do menor passou a ser a cidade de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Questão número 8. Trata de uma pessoa, proprietária de 2 casas, desapareceu do seu domicílio, sem deixar representante ou procurador, sem deixar testamento, e não se tem notícia dessa pessoa. Então, foi feito um requerimento ao juiz, foi declarada a ausência e foi nomeado um curador. Decorrido um ano, foi deferido o pedido dos filhos, seus únicos herdeiros, para abrir a sucessão provisória. Então, nesse caso, é para marcar a opção correta. Nós temos aí várias opções. Os artigos 29 e 30, parágrafo 2º, 31 e 33, vão eliminar as opções A, B, C e D. E o artigo 32, de forma bem direta, dispõe que os sucessores provisórios, no caso, seus filhos, nessa fase da ausência, ficarão representando ativa e passivamente o ausente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e as que no futuro forem movidas. Então, a opção correta é a opção E. Questão número 9. Trata de uma pessoa de 16 anos de idade que foi nomeado para o emprego público e celebrou um negócio jurídico na venda de uma motocicleta, no valor de R$ 9.000. O negócio jurídico foi realizado, foi entregue a moto e
foram propostas 5 opções para analisar qual que é a opção correta. E o artigo 3º e 4º fala da incapacidade absoluta e relativa. O artigo 5º, parágrafo único, inciso 3, fala a respeito da emancipação legal. Lembrando que o enunciado diz que ele foi recentemente nomeado para emprego público, mas não fala sobre efetivação do emprego público. O artigo 104 e 1, inciso 1, fala dos requisitos de validade do negócio jurídico. E o artigo 105 dispõe, analisando todas as questões, nós vamos chegar à conclusão que a letra D está correta. Max Magno é considerado relativamente incapaz, mas isso não poderá ser invocado por Renato em benefício próprio, pois a alegação de incapacidade constitui exceção pessoal. E a questão número 10, que trata da representação dos negócios jurídicos e sua celebração por representante, e para assinalar a alternativa correta. Analisando aqui as 5 opções, o Instituto da Representação está no Código Civil do artigo 115 ao artigo 120, e na leitura dos artigos 116, 117 e 118, nós vamos eliminar as opções A, C, D e E. Sabemos da doutrina que a vedação ou proibição do contrato consigo mesmo ou autocontratação, que ela é vedada pelo artigo 117 do Código Civil, ela cai, ela deixa de existir quando o representado autoriza o autocontrato. Dessa forma, a opção correta é a letra B. Se o representado permitir, é válido o negócio jurídico e o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo. Então, assim, nós acabamos de corrigir as 10 questões da prova.